Olá, pessoal. A gente vai dar início agora ao estudo do tema da interpretação constitucional, né? Depois a gente falar sobre o período das normas, agora a gente dá um avanço um pouquinho mais e falar sobre a interpretação constitucional, que na verdade representa uma continuidade do tema da norma, né? A gente vai ver que há um entrelaçamento aqui de alguns temas bastante importantes, algumas questões que a gente discute lá, discute aqui também, e são coisas que acabam, muitos conceitos, muitos temas acabam se ligando a esses dois tópicos do direito constitucional 1, né? Mas falar sobre a interpretação constitucional, já indo direto ao ponto, é um tema extremamente relevante, né? Ainda mais se a gente considerar o modelo de Constituição que nós temos. A gente vem falando muito sobre isso, quando a gente falou sobre as teorias da Constituição de 88, e algumas teorias elas vêm evidenciando assim, uma ideia de que a Constituição brasileira, além de ser uma Constituição dirigente, que acaba estabelecendo metas e objetivos de longo e médio prazo, de cunhos sociais, esses objetivos, né? E que os poderes públicos estão vinculados a ele, a nossa Constituição também, pelo viés principiológico, é uma Constituição dotada assim, de um amplo viés, de uma abertura cognitiva, né? Quer dizer, a Constituição brasileira é uma Constituição que ela é classificada como um sistema aberto de normas, né? Que compõe, detém uma série de princípios e regras extremamente, cuja redação é extremamente aberta, cujo significado ele não é eminentemente preciso, muitas vezes. Nossa Constituição, ela detém esse viés principiológico, como o professor Barroso fala, com aquela teoria principiológica ou judiciarista, que a gente já viu, né? Ele nos fala que a Constituição ela tem essa característica principal de ser uma Constituição aberta, cujo significado dela, a melhor forma de se interpretar a Constituição, muitos dos seus significados, muitas vezes não é uma forma precisa, né? E por que a Constituição teria essa característica? Porque a Constituição ela é um sistema aberto. Em que sentido? Ela é um sistema que está aberto à comunidade. É um sistema é um sistema jurídico, compõe o sistema jurídico, né? O ápice, aliás, desse sistema jurídico, e que ela se mantém sempre aberta a novos desenvolvimentos teóricos, a novos desenvolvimentos também sociais. É uma Constituição que se faz, ela tem que se fazer presente, ela tem que dar conta dos novos desdobramentos econômicos e sociais para o desenvolvimento mesmo da sociedade, né? Afinal de contas, se a Constituição não for assim, não for capaz de se atualizar, de se moldar aos novos desenvolvimentos sociais, evidentemente a Constituição passa a ser uma Constituição obsoleta com o passar do tempo, né? A gente até já falou sobre isso em outros tópicos anteriores. Então, até para que isso não aconteça, a Constituição acaba sendo um sistema aberto. Ela acaba positivando no seu texto normas e valores, muitas vezes normas, né? Muitas vezes de conteúdo aberto, cuja densidade normativa, tem usado bastante essa expressão, né? Cuja densidade normativa é baixa, ela não fala exatamente o que ela quer, essas normas elas não definem exatamente os seus significados, depende de interpretação. E por conta disso, o tema da interpretação constitucional, portanto, ganha um relevo assim, enorme, né? E a gente também não pode esquecer que a Constituição brasileira também ela acaba positivando no seu texto, além de trazer esses princípios, essas normas extremamente abertas, né? Naquela visão principiológica ou judiciarista, que o principal expoente é o ministro Luiz Roberto Barroso, ela é uma Constituição também ubíqua, não vamos esquecer disso. A visão trazida pelo professor Daniel Sarmento, entre outros, mas especialmente por ele. É uma Constituição ubíqua. Ubíqua em que sentido? Só rememorando aqui. É uma Constituição em que ela acabou regulamentando uma série de temas do nosso convívio social. É uma Constituição extremamente ampla, ela é uma Constituição analítica, detalhista, e, assim, não obstante ela ser uma Constituição que positivou regras e princípios de conteúdo aberto, ela também, além disso, ela acabou se espraiando, ela acabou se infiltrando em vários ramos do direito, acabou regulamentando uma série de aspectos da nossa vida privada, família, propriedade, contratos, tem princípios contratuais na nossa Constituição, acabou regulamentando questões que muitas vezes direito previdenciário, de funcionários públicos, algumas questões pequenas, menores, que muitas vezes elas caberiam melhor em leis ordinárias, leis complementares, as leis infraconstitucionais. Entretanto, ela acabou assim, positivando o seu texto e isso faz com que ela acabe se misturando, né, se espraiando, se derramando
em praticamente todos os ramos do direito, né? É uma característica da nossa Constituição, como, aliás, como nós já vimos, né? Já estudamos. Então, por tudo isso, né, o tema da interpretação constitucional é extremamente relevante para a gente, até porque a nossa Constituição ela será aplicada, ela tem condição de ser aplicada e, portanto, interpretada em basicamente dois sentidos diferentes. Primeiro que a nossa Constituição, muitas vezes, ela é chamada a ser aplicada diretamente para solucionar um caso concreto, para um juízo ou para um tribunal. Então, um caso concreto, entre duas partes que estão litigando ali, brigando no processo, muitas vezes a invocação da Constituição acaba sendo um argumento de uma das partes, e aquilo vai exigir que o juiz ou um tribunal aplique diretamente a Constituição para resolver um caso concreto. Como exemplo, imagina um caso, uma discussão, uma briga judicial, que uma das partes alegue, por exemplo, que o seu direito à ampla defesa ou ao contraditório estejam sendo violados, por exemplo. Né? São princípios que estão previstos na Constituição Federal, nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Então, veja, isso vai exigir do juiz que está julgando aquele caso, vai verificar se de fato está havendo ali um respeito ao contraditório, se há um respeito à ampla defesa de uma das partes. Ele vai exigir que ele aplique, ele interprete e aplique a Constituição diretamente àquele caso concreto. Então, isso é uma forma de você aplicar a nossa Constituição, interpretar a nossa Constituição. Né? E, de outro lado, também, existe uma maneira mais clássica de interpretar a Constituição, que é por meio do controle de constitucionalidade das leis. Então, aqueles julgamentos no Brasil, controle de constitucionalidade pode ser feito por qualquer juiz, qualquer tribunal, mas vamos pegar como foco o STF. Então, o STF ele vai julgar, por exemplo, a constitucionalidade de uma lei editada pelo Poder Legislativo. Ou ele vai julgar a constitucionalidade de um ato administrativo tomado pelo Poder Executivo. Aqui a gente não está diante de um caso concreto de briga entre duas partes, autor e réu. Não. A gente está discutindo base mais abstrata, né? Discutindo se uma lei é constitucional, se ela está de acordo com a Constituição ou não. É uma discussão mais abstrata, discussão mais genérica. Entretanto, é uma discussão que diz respeito à aplicação do sentido que a Constituição vai dar. Então, essas são basicamente as duas maneiras de se aplicar a Constituição, e a nossa Constituição, repito, pelas características específicas dela que nós já vimos, já estudamos, o tema da interpretação ganha assim, uma dimensão, uma importância ainda maior. Tá? E quando a gente fala sobre interpretação constitucional, a gente tem inicialmente, pessoal, que lidar com uma questão terminológica. Tá? Então, a gente tem que diferenciar aqui 3 planos terminológicos importantes aqui, às vezes há uma certa confusão a respeito deles, que é quais são os conceitos de hermenêutica, interpretação e aplicação. Então, assim, os teóricos eles vão nos dizer o seguinte, que há uma diferenciação entre sentidos de hermenêutica, interpretação e aplicação. E hermenêutica, ou melhor, hermenêutica jurídica, né, especialmente, ele diz respeito sobre o estudo teórico, eminentemente teórico, da sistematização dos princípios e das regras, tá, dos cânones interpretativos que serão utilizados para a interpretação especificamente do direito e da ordem jurídica. Então, a hermenêutica jurídica é um campo mais teórico, é um campo mais genérico, que se estuda quais são os métodos, tá? Quais são os princípios, quais são as diretrizes, quais são os cânones interpretativos utilizados, assim, para interpretar o direito, interpretar a ordem jurídica, e aqui no nosso caso, interpretar a Constituição. Essa é a ideia. Interpretação já tem um outro sentido. A interpretação, ela pode ser entendida como uma atividade eminentemente prática. O que eu quero dizer com isso? A tarefa de interpretar é uma atividade prática porque ela é destinada, essa tarefa, a resolver um caso concreto, fazer com que a norma que está sendo interpretada ela seja capaz de incidir para resolver um caso concreto, um problema concreto colocado para o intérprete decidir, normalmente para o juiz, para o tribunal, mas não só, tá? Mas colocado para o intérprete decidir. Então, é o tipo de atividade, a interpretação, cujo grande objetivo é alcançar o significado da norma, né? Enquanto a hermenêutica vai nos dizer quais são os critérios que nós devemos utilizar para interpretar, a interpretação pegamos esses critérios que a hermenêutica vai nos dar,
Vamos aplicar esses critérios sobre uma norma para tentar encontrar o significado dessa norma, sempre com o objetivo de resolver casos concretos, casos problemáticos, um problema colocados à apreciação. E a aplicação já é o momento final dessa tarefa de interpretação, né? Então, na medida que dentro da interpretação a gente busca alcançar o significado da norma para fazer aplicar num problema concreto, a aplicação ela já é esse ato final, é como se fosse o último degrau dessa escada, né? Que é o grande objetivo dela é aplicar, resolver o caso concreto, aplicar efetivamente, incidir, né, efetivamente o significado da norma e resolver um caso concreto e definir qual é a solução para aquele determinado caso. Então, por exemplo, se na hermenêutica eu estudo quais são os critérios que eu vou usar para interpretar, a interpretação, que é o segundo passo, eu vou pegar esses critérios, aplicar sobre uma norma específica que eu estou trabalhando, e a aplicação é, de fato, aplicar aquela solução à norma, aquela interpretação ao caso concreto, né? A norma ao caso concreto e definir qual é a solução que será dada ao caso concreto. Um exemplo que eu dei sobre direito à ampla defesa contraditória, por exemplo, o juiz interpretando a Constituição, ele vai aplicar, depois de chegar à sua conclusão, à sua decisão, à sua interpretação melhor do que significa contraditório e ampla defesa, ele vai aplicar esse seu conceito ao caso concreto que ele está decidindo ali e aplicar se de fato houve uma violação ao contraditório, ampla defesa, ou se não houve violação ao contraditório e ampla defesa, e por que houve ou por que não houve. Isso é efetivamente a aplicação, a motivação, decisão judicial no caso. É a aplicação de uma norma ao caso concreto. Então a gente tem que diferenciar essas três ideias básicas aqui, que é uma questão terminológica, muitas vezes há uma confusão terminológica aqui. Prosseguindo, pessoal, o segundo tópico que a gente trabalha no tema da interpretação é também algo envolvendo terminologia também, desfazer certos equívocos aqui no uso também de terminologias, mas que tem uma aplicação prática muito relevante para a gente, e essa diferenciação que eu vou falar agora para vocês nos auxilia a compreender alguns fenômenos interpretativos que muitas vezes nos passam despercebidos e para a gente parece estranho. Veja bem, uma outra questão que a gente tem que trabalhar dentro do tema da interpretação é diferenciar os conceitos de texto e norma. Texto e norma. Muitas vezes as expressões texto e norma são usadas de maneira como se fossem sinônimos, né? Maneira indistinguíveis um do outro, como se fossem sinônimos, texto e norma. Mas não. O estudo da interpretação, a hermenêutica constitucional, melhor dizendo, né? Estudo teórico do tema da interpretação, então, a hermenêutica constitucional vai nos dizer que existe uma diferença de conceito de texto e norma. E que diferença é essa? O texto ele corresponde a uma locução linguística presente na Constituição ou nas leis. O que eu quero dizer com isso? O texto significa uma proposição jurídica que consta no papel, tá? Um artigo, o caput do artigo, um parágrafo, um inciso, o texto, tá? A disposição linguística está escrito no papel positivado que a gente lê, aquilo significa texto, aquilo é um texto. O conceito de norma já é diferente. Tá? Norma, eu sei que muitas vezes a gente usa isso de uma forma sem distinguir. A gente fala o artigo 5º, a norma do artigo 5º, fazendo menção ao texto. Na verdade, o texto, tá? Ele representa o aspecto linguístico. O texto positivado, propriamente dito. Norma já tem um sentido diferente. Norma significa, verdade, pessoal, qual é a interpretação que eu vou dar àquele texto ou àqueles textos, às vezes pode ser mais de um, que eu estou trabalhando, que eu estou interpretando. Então, norma, ele é o resultado final do processo de interpretação que o intérprete confere a um ou mais textos. Essa é a ideia básica, tá? E aqui, veja, e aqui a gente tem até uns exemplos para dar, exemplos até de julgados do Supremo Tribunal Federal que talvez nos ajude aqui a compreender. Veja,
Vamos usar como exemplo o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que é o artigo constitucional, tem até uma índole penal, né? Quem gosta de direito penal, ele vai falar sobre, vai fazer a regra ali da inviolabilidade do domicílio, artigo 5º, inciso 11, tá? E a pergunta que a gente coloca é assim, a casa é um asilo inviolável do cidadão, ninguém nela podendo permanecer, entrar, permanecer, etc. Fazer exceções estão lá. Então, veja, essa regra do artigo 5º, inciso 11, ele é um texto da Constituição. Então, o que eu leio ali, eu leio o texto do artigo 5º, inciso 11, que vai me trazer a regra de que o domicílio ele é o local inviolável, asilo inviolável, né? É o que diz ali. Mas muitas vezes, veja, qual é a melhor interpretação que eu dou a esse inciso 11? Ali fala que a casa é um asilo inviolável do indivíduo. Muito bem. Perguntaria a vocês, a primeira noção óbvia que a gente tem é de que a casa, a habitação, é um local sagrado, né? Um local de nossa intimidade e que não há possibilidade de alguém entrar sem nosso consentimento, a não ser aqueles casos excepcionais, aquelas exceções que estão no próprio inciso. Tá. Eu pergunto a vocês, o único sentido, a única interpretação que eu posso dar a esse texto, a ideia de casa, de habitação, né? é essa. Perguntaria, o local de trabalho, local habitual de trabalho, pensa num escritório, pensa no caso do médico, né, seu consultório, pensa num advogado no seu escritório. O local de trabalho habitual, ele é também protegido por esse inciso 11? É a pergunta que a gente coloca. Né? Outra pergunta, casas localizadas em comunidades carentes, favelas, né? Portanto, casas localizadas em locais irregulares, são protegidas por esse dispositivo do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, esse texto, né, dispositivo, texto do artigo 5º, inciso 11, quais são os significados que eu dou a eles? E a gente pegar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até em casos não são recentes, até casos relativamente antigos, já tem 10, 15, 20 anos esses julgados, eles interpretando o texto, eles chegaram, o STF, os ministros do STF chegou a diferentes normas com relação ao mesmo texto. Então, você veja, um texto do inciso 11, ele vai nos dizer o seguinte, que esse texto ele não tem que ser lido apenas como a casa, habitação, é um local inviolável. Sim, esse é o sentido que eu dou ao texto. Então, a primeira norma, o primeiro sentido, o primeiro resultado interpretativo que eu chego desse texto é dizendo que, de fato, a habitação ela é um local inviolável. Agora, existe uma segunda norma, um segundo resultado do processo de interpretação que eu chego analisando esse inciso 11. Qual é? De que favelas, casas localizadas, habitações localizadas em favelas e comunidades carentes em bairros irregulares também gozam da mesma proteção constitucional desse inciso 11. Então, já tive aqui uma segunda norma, a habitação natural regular, também casas, às vezes carentes, casas localizadas em comunidades desprovidas de serviços essenciais, serviços públicos essenciais, ou seja, casas localizadas em comunidades irregulares, também são protegidas pelo inciso 11. E terceira interpretação, terceira norma que eu consigo atingir a partir do texto do inciso 11, que é a ideia de que o local de trabalho também é protegido pela inviolabilidade do inciso 11. Então, você veja, locais de trabalho habitual, né? Então, você veja, um texto da Constituição, isso também vale para leis infraconstitucionais, muitas vezes os códigos, eles estão repletos de normas com esse sentido, né? Texto desse sentido. Então, um texto, eles podem, a depender do caso prático que eu estou analisando, eles podem dar margem a outras interpretações. Então, veja, por que o STF decidiu dessa forma? Porque chegou até o STF casos práticos em que o local de trabalho de pessoas tenha sido devassado, sem o rigor do cumprimento dos requisitos do inciso 11. Chegou o caso ao STF e a parte postulando para o STF que toma uma medida, que ele interpretasse esse inciso 11 para dizer, olha, local de trabalho também é protegido, pois tais e quais fundamentos. O que a STF fez? Interpretando o texto do inciso 11, ele disse, não, local de trabalho faz sentido, local de trabalho também goza dessa proteção. Há dados
confidenciais, o local de trabalho das pessoas, é o local de desempenho de sua atividade habitual, em que se mantém a privacidade. Então, faz todo sentido que eu analogicamente interprete a habitação, casa, como local de trabalho também. E também chegou o caso concreto no STF de pessoas que vivem em comunidades carentes, em que a proteção do inciso 11 foi retirada dessas pessoas sob a justificativa de que imóveis localizados nessas localidades não podem ser interpretados como habitação no sentido clássico, no sentido tradicional. O STF disse não, tem que ser interpretado sim. Pessoas que vivem nesses locais, aquela residência é uma casa, seja para fins de regularização fundiária, de imóveis construídos em bairros regulares ou não, isso não importa, a questão econômica que não interessa. A questão é qual é o sentido da casa, porque a casa é inviolável, colocar a nossa intimidade, qual é o descanso, de paz, convívio familiar. Isso se dá tanto numa casa, num bairro regular, de classe média alta, como em bairros pobres, carentes, em favelas. Então, veja, muitas vezes o processo interpretativo vai fazer com que, a partir de um texto, nós tiremos normas, sentidos diferentes do texto. Então, a norma, fica só exemplo aqui, pessoal, de que a norma ela é o resultado final do processo de interpretação de um texto. Muitas vezes um texto ele dá origem apenas a uma norma, mas a mais de uma norma também. Tá? E é curioso a gente tentar entender também que muitas vezes há normas constitucionais desprovidas de texto. Eu quero dizer com isso, veja bem, o STF, como é de conhecimento de todo mundo, ele decidiu em 2010, 2011, que a união homoafetiva tem que ser protegida como uma união estável, que se estabelece tradicionalmente, ou que sempre se estabeleceu tradicionalmente, entre um homem e uma mulher, pessoas de sexos opostos. Então, a STF diz, não, uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo têm que ser protegida e interpretada da mesma maneira como união afetiva. Veja, de onde o STF tirou essa decisão? Não há nenhum texto expresso que protege, que preveja a união entre pessoas do mesmo sexo, mas o STF usando textos diferentes da Constituição, significados diferentes da Constituição, a ideia de igualdade, né? A proteção da família, a dignidade da pessoa humana. Então, usando essas regras, esses princípios previstos na Constituição, ele chegou a uma interpretação, a uma norma específica, dizendo o seguinte: a união estável entre pessoas do mesmo sexo deve ser protegida, assim como pessoas de sexos opostos. Utilizando de textos, de regras e princípios completamente diferentes um do outro, mas previstos, presentes na própria Constituição. Então, diferentemente do exemplo da inviolabilidade do domicílio, que nós chegamos a normas, a significados diferentes com base no mesmo texto, no caso das uniões homoafetivas, a STF chegou naquela norma de que a união entre pessoas do mesmo sexo é uma união estável e tem que ser reconhecida, tem que ser protegida, mas ele chegou nessa definição, nessa norma, nesse resultado do julgamento dele, nessa interpretação dele, a partir não apenas de um texto, mas a conjugação de mais de um texto, de igualdade entre as pessoas. Não é possível você hierarquizar relacionamentos, as pessoas se relacionam com quem elas quiserem, daí tem a ideia de igualdade, tá? A ideia de dignidade humana, então não é possível o Estado ignorar essa realidade social, ele tem que normatizar e proteger. Tá? E a ideia de proteção da família, propriamente dita, família, o conceito de família não é aquele conceito tradicional de pai e mãe, homem e mulher. Família ganha uma conotação hoje em dia completamente distinta do que nós tínhamos há 50 anos atrás, no século passado. Aliás, vocês vão estudar em direito de família, né? Então, a proteção da família que o Estado tem que dar é muito maior, muito mais abrangente do que a visão clássica, a visão tradicional. Então, veja, muitas vezes há essa diferença entre texto e norma, que muitas vezes com base em um texto eu sou capaz de tirar normas distintas, e muitas vezes eu chego a uma norma de decisão, como o caso da união afetiva, com base na junção de textos diferentes da mesma Constituição. E, aliás, repito, isso é um fenômeno que pode acontecer também em leis infraconstitucionais, tá? E aqui, pessoal, é importante, a gente, para continuar aqui, é importante só fazer aqui rapidamente um apanhado histórico, rapidinho com vocês, né? Que quando a gente fala sobre interpretação de leis, interpretação constitucional, hoje em dia é algo assim, dado, é conhecido de que todo intérprete
da Constituição, ele tem que necessariamente estar ligado, intérprete das leis de uma forma geral, eles têm que estar necessariamente ligados aos fatos, ao contexto fático, ao contexto social a que aquele texto terá que ser aplicado. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Veja, durante muitos anos, no início do século XIX, no século XIX, até mesmo início do século XX, a interpretação das leis do direito, de uma forma geral, estava vinculada a uma visão meramente legalista formalista da ordem jurídica. Então, a ideia é de quê? Que sentido quer dizer isso? A ideia é de que a melhor interpretação a ser dada a um texto é uma interpretação que se fazia através do método da lógica jurídica, né? O método da subsunção. Provavelmente vocês estudaram isso em introdução ao estudo do direito, né? Essas formas de síntese de se interpretar o direito. Então, veja, a tarefa do intérprete, aí basicamente do juiz, na hora de interpretar as leis, até pelo respeito ao princípio da separação dos poderes, princípio do Montesquieu mesmo, a ideia de que as funções do poder do Estado têm atribuições específicas, então o legislativo tem como atribuição elaborar as leis. Tá? Essas leis elas são expressão da vontade geral da nação, ao modelo do Rousseau. Tá? Então, a expressão, são as leis que vão representar a soberania de um povo, a soberania de determinada sociedade. E essas leis, porque são formuladas através de um processo de discussão entre as pessoas, elas devem ser aplicadas de maneira quase que automática pelos juízes, pelo Poder Judiciário. Então, veja, a lei ela prevê uma premissa, né? Os fatos, uma vez acontecidos os fatos que se amoldam à lei, o juiz ele faz nada mais nada menos do que aplicar essa lei. Então, veja, então, a lei estabelece uma premissa maior, né? É um processo de lógica. Né? Então, a lei estabelece uma premissa maior. Limite de velocidade na estrada de 50 km por hora. Tá? Caso de descumprimento, multa. Essa é a lei. Você está diante de um caso prático. O sujeito atravessou a rua, a avenida, a 60 km por hora, acima do limite estabelecido pela lei. Qual é a conclusão? O que o juiz tem que fazer nesse caso? Condenar o sujeito motorista a pagar a multa. Essa é a ideia clara, a ideia lógica. O direito ele vai trazer premissa maior. Os fatos ocorridos, uma vez que se identificam a lei, a função do juiz não é interpretar os fatos, não é interpretar a lei, é aplicar de maneira mecânica, para fazer a subsunção dos fatos à lei e aplicar a resposta, a sanção ou o prêmio, eventualmente, mas basicamente a sanção que a lei estabelece. Tá? Então, a aposentadoria por idade para homens se faz aos 65 anos. Atingiu 65 anos, função do juiz ou do poder público conferir a aposentadoria. Não há muita interpretação a ser feita. A lei é clara, o juiz ele faz um trabalho eminentemente subsuntivo, ele aplica o fato à lei e dali ele deriva a consequência que a lei traz, tá? Seja um prêmio, seja uma sanção, seja, enfim. Essa lógica subsuntiva vem passando por uma série, tipo do positivismo formalista no século XIX, início do século XX, ela vem, evidentemente, com o passar dos anos, passando por uma série de transformações. E o que a gente tem hoje é que a interpretação do direito ela não se faz sem o apego aos fatos, tá? E basicamente sobre uma análise psicológica do julgador, psicológica e sociológica do julgador. Qual que é a ideia aqui? Aquela ideia de que o juiz ele aplicava a lei de uma maneira mecânica, de uma maneira fria, impessoal, que o juiz não tem interesse na causa, de que o juiz ele é um ser objetivo. Tudo isso foi desmascarado com o passar do século XX. Os estudos sobre a sociologia jurídica, antes sobre o marxismo também, corrente filosófica, que vai acabar trazendo consequências no fenômeno da interpretação. A ideia de que, na verdade, o juiz, os tribunais, né, a classe do Poder Judiciário, na verdade, ele é uma classe que tem que ser vista e interpretada, uma classe assim, com interesses econômicos, interesses sociais, com preconceitos, com visão de mundo. Então, a ideia de que o juiz ele é um ser eminentemente racional, frio, objetivo, que a aplicação das leis, né, que o julgamento se faz de uma maneira eminentemente racional e mecânica mesmo, isso tem que ser deixado de lado, isso é mentiroso. E muitas correntes interpretativistas vão surgindo com o passar dos anos, especialmente nos Estados Unidos,
na Escandinávia também, basicamente com realismo jurídico, em que eles vão dizer o seguinte, olha, para eu, na verdade, compreender o processo de interpretação que os juízes e os tribunais fazem no mundo todo, eu não posso partir do pressuposto de que o juiz ele é um cara que eminentemente aplica a lei de maneira não passional, impessoal, mecânico, quase um robô. Isso é mentiroso, isso é uma falácia. Isso nunca aconteceu. Na verdade, a interpretação do direito, ela acaba se fazendo com base no estudo sobre a figura do juiz, a figura dos tribunais. Quem são? Né? Como eles pensam? Que tipo de sentimentos, de desejos, de paixões, de preconceitos eles têm? Os tribunais aplicam de países desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Eles são todos iguais. O ambiente econômico e social no qual esses juízes estão inseridos fazem alguma diferença sobre o trabalho dele de interpretação da lei? Um juiz preconceituoso, tá? Um juiz que, na verdade, é racista, interpreta a lei da mesma forma que o juiz não racista? O juiz que bate na sua mulher todo dia à noite é um juiz que... Como é que interpreta a lei Maria da Penha? Então, veja, é um juiz gay, homossexual. Como é que ele interpreta questões sobre gênero? É a mesma forma do que um juiz conservador? Bom, a lei, a Constituição é a mesma. Mas será que a tarefa interpretativa ela é assim? Ela é não passional? Ascética, né? Sem cheiro, sem cor, sem inodora? Será que é assim? Então, essas correntes interpretativas, especialmente o realismo jurídico, vai dizer o seguinte, olha, a postura psicológica dos julgadores tem que ser levada em consideração, o ambiente econômico, social que estão inseridos tem que ser levado em consideração, isso é importante. Então, o legalismo, o formalismo, a visão positivista vai deixando de lado, vai sendo deixado de lado para a análise de outros aspectos da interpretação do direito, na aplicação do direito e também na Constituição. Tá? E aqui nós vamos abrir no caminho para o estudo de dois autores fundamentais do século XX, que é o Hans Kelsen e Herbert Hart. O austríaco Kelsen, que tem uma vida doutrinária acadêmica na Áustria, também na Alemanha, e depois, por conta da Segunda Guerra Mundial, nazismo, ele é obrigado a se exilar nos Estados Unidos, onde ele tem vive a maior parte de sua vida, como professor nos Estados Unidos, e o Hart, que é um jurista inglês dos anos 60, 50, 60, que ambos vão escrever a respeito da ordem jurídica, sobre a interpretação do direito, e vão dizer o seguinte, olha, que é o senhor Hart, cada um ao seu modo, mas vão chegar basicamente no seguinte, a seguinte ideia, o direito, ele não é um direito completo, que ele vai trazer para o juiz todas as possibilidades, todas as respostas para aplicar o direito ao caso concreto. O direito, muitas vezes, até pela natureza dos textos, das normas, e a nossa Constituição ela é pródiga nisso, né? E aí a gente volta para o que o ministro Barroso fala sobre a ideia de que a Constituição é uma norma principiológica, um documento principiológico, a ideia de que as Constituições, elas positivam nos seus textos normas cuja os significados são extremamente abertos, como eu falei no início, aqui, onde já vem falando há algum tempo. Isso faz com que o sentido preciso dessas normas não seja fácil da gente determinar. E o que o Kelsen vai dizer? Olha, por conta disso, tá, o julgador ele tem uma margem de interpretação que no direito a gente chama de discricionariedade, que ele pode, muitas vezes, decidir de um jeito A ou de um jeito B. Esses jeitos, essa maneira, o resultado do julgamento deles não estão errados por conta disso, porque a norma não é precisa. Muitas vezes os textos constitucionais trazem dispositivos somente abertos com uma ideia de democracia, justiça, o conceito de separação dos poderes. Como é que interpreta hoje em dia a separação dos poderes, essa ideia? Mesma coisa que era no século XVIII, com Montesquieu. Estado democrático. O que é um Estado democrático? Então, veja, os textos constitucionais eles trazem alguns conceitos amplos, genéricos e abstratos, cuja determinação do significado é extremamente difícil. Então, o Kelsen vai dizer, na verdade, que o direito e a Constituição vai trazer uma moldura. Ela vai estabelecer como se fosse um quadro, né? Aliás, essa é a figura que ele faz. Ela traz uma moldura que dentro dessa moldura o juiz preenche essa moldura com a fotografia que ele quiser. O único limite que eu trago à função do juiz é não fugir, não quebrar a moldura. A gente discute com relação à fotografia, o juiz coloca a fotografia que ele quiser dentro desse que caiba dentro da moldura. Então, a Constituição vai trazer assim,
alguns limites bem genéricos para a atividade de interpretação da Constituição e do direito como um todo. Agora, o juiz, em um certo momento, que o juiz está livre para decidir do jeito que ele quiser, ele tem ampla discricionariedade para decidir do jeito que ele quiser, desde que ele respeite esses parâmetros gerais que as constituições trazem. São os princípios fundamentais da Constituição: democracia, Estado de Direito, caso do Brasil, federação, os direitos fundamentais, desde que ele respeite isso, mas ele pode decidir da maneira que ele quiser, ele tem ampla liberdade para decidir. E o Herbert Hart, ele vai trazer uma ideia parecida, ele vai dizer que o direito, de uma forma ou outra, aqui ele está falando sobre o direito anglo-saxão, então ele fala um pouquinho sobre a realidade do common law, especialmente da Inglaterra. Ele vai dizer que assim, os costumes, os precedentes judiciais, o direito como um todo, ele realmente também, a esteira do Kelsen, ele não dá todos os sentidos que nós juízes precisamos. É difícil interpretar certas questões, é difícil interpretar se o aborto ele pode ser legalizado, se a Constituição, tal qual colocada hoje, ela me dá o direito, né, a mulher, de fazer o aborto ou não. É difícil, não é certo, não é determinado se a Constituição, tal qual colocada hoje, ela proíbe, por exemplo, o nepotismo na administração pública, que parentes sejam empregados por governadores, prefeitos, presidentes na administração pública. Tá? Então, são questões polêmicas. A própria questão da união homoafetiva, a Constituição, como eu falei há pouco, não dá essa resposta de maneira inequívoca. Até hoje, a STF decidiu dessa forma, mas veja, há muitas críticas a respeito da decisão do STF, há muitos juristas que não respeitam a decisão. Tá? Você vê a discussão a respeito do artigo 142, a Constituição, a gente vai fazer essa discussão mais para frente, se as Forças Armadas são poder moderador no Brasil ou não, há visões diferentes. Minoritária, é verdade, mas há visões diferentes. A melhor forma de interpretar o artigo 142. Mas veja, então o que Hart, assim como Kelsen e outros vão dizer, que o direito como um todo, ele tem umas certas zonas ali difíceis de definir. Há leis claras, há leis objetivas, que a aplicação delas não demanda um tipo de questionamento. O homicídio é culpado, homicídio doloso, pena de 6 a 20 anos. Se alguém matou outra pessoa, tem que ser culpado por homicídio. Não há muita discussão. O IPTU tem que ser pago para o município todo mês de janeiro, é feita a cobrança. Não há muita discussão em relação a isso. Agora, há certas zonas do direito, da Constituição, que elas são problemáticas em definir o sentido delas, né? Então, o que o Hart vai dizer? Que há uma certa zona de penumbra, ele vai dizer, uma certa zona cinzenta, em que se abre, sim, para o juiz uma ampla também possibilidade, uma ampla discricionariedade para decidir de tal ou qual maneira. E Hart e Kelsen, eles se aproximam por quê? Porque eles vão dizer o seguinte, olha, se o juiz vai decidir do jeito A ou do jeito B, não há controle sobre isso. Não há como nós controlarmos essa atividade do juiz. Eles estão amplamente legitimados a assim atuar para a própria estrutura dos textos, dos dispositivos legais e constitucionais, que são amplos, genéricos e não dão uma resposta clara para determinadas questões. Tá? O século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, nos 70, nos 80, a visão do Hart, do Kelsen, positivista, vai ser combatida. Por quê? Porque vai surgir a ideia de que, apesar de fato, os textos constitucionais e legais abrir essa possibilidade de ampla interpretação, discricionariedade por parte dos juízes e tribunais, há necessidade, sim, de se efetuar um controle com relação a isso. Não dá para negar que os textos legais, muitas vezes, são genéricos e abstratos. Tá? Entretanto, não é possível nós conferirmos o amplo poder interpretativo aos juízes sem que possamos controlar a atividade dos juízes. Afinal de contas, os juízes, será que eles teriam legitimidade para agir de forma ampla? Os juízes teriam legitimidade, fica aqui a pergunta, a descriminalizar o aborto, a descriminalizar o porte, o uso de substâncias ilícitas, maconha, drogas de forma geral? O juiz poderia fazer isso ou tem que ser o poder legislativo, né, que o parlamento, que são os representantes que nós votamos? Então, essa é uma questão. Então, a partir do século XX, essa questão começa a ser debatida, e a ideia que se chega é que surge
a importância fundamental de se trabalhar com a racionalidade da argumentação jurídica na solução dos casos concretos. Então, a argumentação jurídica passa a ser assim, o norte, né, o valor fundamental em torno do qual a dogmática do direito, os juristas acabam discutindo a respeito se uma decisão é correta ou não. Por quê? Porque a ideia é assim, já que não é possível, e isso é verdade, determinar de antemão qual é o significado correto, qual é a norma correta que eu vou atribuir a um texto da Constituição, porque de fato esses textos são abertos, são genéricos. Por outro lado, eu não posso conferir uma ampla margem de discricionariedade ao juiz, porque isso foge do controle democrático, controle social sobre a atribuição, sobre a tarefa do Poder Judiciário. Se eu critico, se eu controlo o Poder Legislativo, se eu critico, se eu controlo o Poder Executivo, eu tenho que criticar e controlar o Poder Judiciário também, as decisões judiciais. É verdade que a decisão judicial a gente não descumpre, se a gente não concorda, a gente recorre. A sociedade critica, sim, os juristas, eles criticam o Poder Judiciário, criticam o STF. Mas, é claro, não é possível descumprir a ordem judicial, mas dentro de uma sociedade democrática, todos os atos do poder público, legislativo, executivo e judiciário têm que ser passíveis de críticas, e são passíveis de crítica. Como é que nós fazemos, então, essa análise, controle social sobre a atividade dos tribunais, especialmente do STF, na tarefa de aplicação, de interpretação da Constituição, desses textos constitucionais extremamente abertos? A gente faz através de uma racionalidade, uma busca de uma racionalidade da argumentação jurídica usada para resolver um caso concreto. Então, a argumentação jurídica acaba sendo usada aqui como uma forma da gente controlar, né, de se criar um sentido para a norma, um sentido para o direito, e que isso seja feito de uma maneira que a sociedade, de uma forma geral, compreenda as razões jurídicas utilizadas para determinada solução do caso, né? Então, essa é a importância fundamental. Muitos autores, eles vão dizer, assim, que há um acordo tácito, tá, entre o poder legislativo e o poder judiciário. Inocêncio Mártires Coelho é um autor, é interessante ler o livro da Interpretação Constitucional, tem na biblioteca da Saraiva Digital. Ele diz que é um acordo tácito entre os juízes, tribunais e legisladores, no qual o legislativo ele tem o monopólio da redação das leis, ou na criação das leis, até pelo princípio de separação dos poderes, e o judiciário ele tem o monopólio da interpretação criativa dessas leis. Então, muitas vezes, o judiciário tem essa função de, interpretando as leis, chegar em resultados diferentes que os legisladores pensaram quando elaboraram aquela lei, ou aquela norma, ou aquele texto da Constituição. Isso é verdade. Entretanto, a questão é, como é que eu controlo, né, essa atividade de interpretação do Poder Judiciário, dos juízes, dentro do ambiente democrático, dentro do respeito à democracia? Então, essa é uma discussão fundamental. Tá? Até porque, né, os conflitos sociais eles surgem de uma maneira cada vez mais frequente, com uma rapidez enorme, e o Poder Judiciário ele acaba sendo um grande assim, ator, até pela sua estrutura. É mais fácil o Poder Judiciário dar resposta às demandas sociais do que o Poder Legislativo, que é um poder mais lento, mais vagaroso. O processo legislativo, a elaboração de leis depende de amplo debate com a sociedade. As discussões dentro das comissões no parlamento são discussões demoradas. Às vezes as demandas sociais elas acabam exigindo uma resposta mais rápida, em que o Poder Judiciário ele é muitas vezes capaz de fazer isso de maneira mais assim, mais rápida, mais expedita, de maior sucesso do que o Poder Legislativo. Tá? Mas enfim, o fato é que a argumentação jurídica, a correção, né, a coesão, a justificativa correta da argumentação jurídica acaba sendo utilizada aqui como uma forma da gente controlar a atuação do Poder Judiciário. Tá? E só para fechar aqui essa primeira parte desse vídeo, nós temos aqui duas correntes doutrinárias chamadas de interpretativistas e não interpretativistas que tentam justificar a postura do Poder Judiciário nessa tarefa de interpretação, né, de aplicação, concretização desses
textos, nessas normas constitucionais. Você veja, ambos vão decidir, vão ter como foco aqui qual é a função do poder judiciário, dos juízes, né? Então, a corrente dos interpretativistas ou procedimentalistas, eles vão dizer o seguinte: na tarefa de interpretação dos textos constitucionais, os tribunais e os juízes não podem se afastar do sentido dado pelos legisladores àquela norma, aquele texto, seja da Constituição, seja da infraconstitucional. Numa democracia, os eleitos para legislarem são os parlamentares. Somente eles podem criar regras novas. O judiciário não pode criar uma obrigação nova que antes não existia. Tá? Sendo assim, dessa forma, os tribunais do Poder Judiciário eles ficam presos aos sentidos dados previamente pelo legislador, pelos parlamentares. Né? Quando o STF ou o Poder Judiciário extrapola desse sentido, julga um caso, dá uma decisão, dá uma interpretação completamente diferente ou não pensada, quando a elaboração daquela lei ou do texto da Constituição, estão extrapolando os seus poderes. Essa função de criar regras novas, criar direito novo, obrigações novas, essa tarefa eminentemente criativa, ela é reservada ao parlamento. Tá? Então, os interpretativistas, eles têm essa visão, dizendo que numa democracia, o Poder Judiciário não pode criar obrigações novas. Isso é a função do parlamento. Os não interpretativistas ou substancialistas partem de uma visão um pouco diferente. Eles dão uma margem de interpretação, uma margem de liberdade muito maior ao intérprete, aos tribunais. Dizem que a promoção de alguns conceitos materialmente funcionais como igualdade, justiça, liberdade, vão demandar do Poder Judiciário uma atuação criativa, é natural. Né? E aqui a gente volta àquela ideia que eu falei sobre o acordo tácito entre legislativo e judiciário. Para os não interpretativistas ou substancialistas, há de fato esse acordo tácito. O parlamento ele cria as leis. O poder constituinte originário cria a norma constitucional, o texto, né, constitucional. E a função depois, um desenvolvimento feito por parte do Poder Judiciário, reinterpretar e adaptar essas leis, esses textos constitucionais, a uma nova realidade econômica e social. Tá? Então, a ideia, alguns princípios abstratos previstos na Constituição vão necessariamente conferir essa ampla margem de discricionariedade. Entretanto, volta àquela questão, a motivação, a argumentação jurídica é fundamental no trabalho de controle sobre a atividade feita pelo Poder Judiciário. Tá? Então, para os não interpretativistas, essa ampla não, mas essa margem de liberdade dada aos julgadores faz com que eles consigam manter a Constituição Federal viva. Permite que se atualize a Constituição frente aos novos desafios econômicos e sociais. Tá? Ao passo que os interpretativistas, os procedimentalistas, que têm uma visão mais estreita da atividade do Poder Judiciário, estão mais preocupados com o quê? Com a questão da democracia formal. Função do parlamento criar leis, função do parlamento criar obrigações novas, não do judiciário. Veja como exemplo, só para a gente já encaminhando para o final, já não fechando aqui, veja como exemplo o julgamento do ano passado, começo desse ano, na verdade, sobre a criminalização da homofobia. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a homofobia, atos discriminatórios praticados contra, né, a homofobia, devem ser criminalizados, devem ser imputados como racismo, um tipo de racismo, tá? Previsto numa lei de 1989 como crime. Isso é algo não pensado pelo parlamento. Não está na lei do racismo a penalidade de você criminalizar ou atentar contra, né, o aspecto do gênero. Entretanto, o STF disse, não, tenho que reconhecer essa atitude como um crime passível de penalidade de racismo. E a pergunta que se coloca é, poderia o STF fazer isso? Ele teve uma atitude inegavelmente não interpretativista, substancialista, teve uma ampla margem de liberdade. Mas, pensando numa democracia, não deveríamos ser mais interpretativistas ou mais procedimentalistas, reservar esse tipo de questão, se é para criminalizar a homofobia? Não deveria ser o parlamento que deveria fazer isso? Aliás, estão criando, é como se criasse um crime novo. Quem pode criar crimes?
somente leis, leis penais. As leis têm que ser votadas por qual poder? Têm que ser editadas por qual poder? Pelo judiciário ou pelo legislativo? Pelo legislativo. Fica uma discussão. É a mesma discussão que houve no caso das uniões homoafetivas, tudo bem. Mas deveria o STF fazer isso? O STF está dizendo que a união entre as pessoas do mesmo sexo é uma união estável, constitui uma família. Mas não há lei dizendo a respeito disso. Há uma lei que é o Código Civil, a própria Constituição, mas o Código Civil repete, dizendo que a união estável é entre homem e mulher. Não deveria, para criar essa nova figura, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, não deveria o parlamento fazer isso? Então, são discussões que se colocam a respeito da legitimidade do Poder Judiciário na tarefa de interpretação. Isso é fundamental. Tá? Só para a gente fechar, o que se entendem aqui os não interpretativistas, em que entendem correta essa postura do Poder Judiciário, é que o parlamento ele possui uma legitimidade de origem, então ele elabora as leis, ele tem legitimidade para isso, e o juiz possui uma legitimidade adquirida. Adquirida em que sentido? Adquirida na medida em que o seu trabalho de interpretação, de justificação, motivação, argumentação usada seja uma argumentação estruturalmente correta, racional, tá? Cujos sentidos usados sejam compartilhados pela sociedade e que sejam passíveis de controle feito por parte da sociedade e dos outros poderes. Tá? Então, essa é a ideia. O parlamento possui uma legitimidade de origem, o judiciário possui uma legitimidade adquirida através do comportamento, do controle do seu comportamento, seja que seja feito pela sociedade, pelos outros poderes, pela imprensa, enfim, através da justificação, da argumentação das decisões judiciais. Tá bom? A gente vai continuar discussões na próxima aula.